Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 1, está escrito: Tendo saindo dali, Jesus foi para sua terra e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga e muitos, ouvindo, se maravilhavam, dizendo: De onde lhe vem tudo isso? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, o filho de Maria e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Suas irmãs não vivem aqui entre nós? E escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, lhes disse: Nenhum profeta é desprezado, a não ser na sua terra, entre seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, a não ser curar uns poucos doentes, impondo-lhes as mãos. E admirava-se da incredulidade deles. Seja muito bem-vindo. Esse é o sexto vídeo da série sobre o Evangelho de Marcos. E no texto de hoje, nós iniciamos lendo sobre a rejeição de Jesus em Nazaré. Vocês sabem que Jesus nasce em Belém, na Judéia, e depois cresce em Nazaré, na Galileia. E como Jesus cresce lá, as pessoas o conheciam como um garoto normal, humilde, simples, e muito dificilmente as pessoas entenderiam Jesus como o próprio Deus, como o servo de Deus, como o Messias, como o enviado, como nós lemos aqui. Por isso que quando Jesus chega até a sua terra natal, ele ensina com autoridade, as pessoas se maravilham, perguntando: como esse homem que cresceu entre a gente, que fez talvez a mesma escola que nós, que andava brincando com as outras crianças, como esse mesmo garoto hoje está ensinando todas essas coisas? De onde toda essa sabedoria, essa autoridade foi lhe dada? Nós conhecemos seus irmãos, nós conhecemos seus pais, não tem como essa pessoa fazer tudo isso. Por isso que essas pessoas se escandalizavam dele. O próprio Jesus fala que nenhum profeta é desprezado, nenhuma pessoa de autoridade é desprezada, senão em sua própria casa. E isso é verdade, não é mesmo? Talvez o lugar mais difícil que nós temos de crescer ou de mostrar o nosso crescimento é dentro da nossa casa. Porque, embora as pessoas que estão dentro da nossa casa nos amem, elas muito dificilmente entenderão o crescimento que nós temos, talvez o preço que nós estamos pagando para crescer, ou mesmo o lugar, o propósito que Deus tem para dar para a nossa vida. Isso é algo a ser pensado. E além dessa questão do escândalo que as pessoas que estão ao nosso redor muitas vezes cometem ao ver o nosso crescimento, também existe a questão da incredulidade, da falta de fé. Nós vemos no vídeo anterior sobre a mulher do fluxo de sangue. Ela que tinha a fé na qual apenas tocando nas vestes de Jesus seria curada, em contraste com a fé que as pessoas que pertenciam, que moravam na terra de Jesus, tinham. Essas pessoas não tinham fé, a mesma fé que a mulher do fluxo de sangue tinha. Por isso que Jesus disse que, devido à incredulidade, devido à falta de fé das pessoas, Jesus não pôde curar muitas pessoas, porque ele tinha o poder para realizar, mas elas, as pessoas, não tinham a fé para poder receber esse milagre. E isso eu pergunto para vocês nesse texto. Duas perguntas. Primeiramente, você está rejeitando as pessoas que cresceram ao seu redor e estão crescendo? Ou talvez o contrário, você está sendo rejeitado? Se você está sendo, não se desanime. Isso é um sinal de que você está crescendo. Isso é um sinal de que você está, assim como Jesus, no centro da vontade de Deus. Então persevere, continue, porque certamente, ainda que essas pessoas não o aprovem, certamente você está no caminho certo. Certamente você tem algo a ser desenvolvido. A segunda coisa que eu pergunto a você é em relação à fé. Será que, como as pessoas que viviam na terra de Jesus, em Nazaré, na Galileia, você também não tem fé para que Deus realize coisas em sua vida? Porque no livro de Hebreus fala que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é a certeza das coisas que se esperam. A fé é o meio pelo qual Deus trabalha através de nós. Então que possamos ser pessoas que têm fé e não que são incrédulas em relação às coisas divinas. Mas continuemos o texto. Versículo 6. Jesus percorria as aldeias vizinhas, ensinando. Chamou os 12 e passou a enviá-los de dois em dois, dando-lhes a autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que não levassem nada para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem sacola, nem dinheiro, e que fossem calçados de sandálias, e não usassem duas túnicas. E recomendou-lhes: quando vocês entrarem numa casa, fiquem ali até saírem daquele lugar. Se em algum lugar não quiserem recebê-los nem ouvi-los, ao saírem dali, sacudam o pó dos pés, em testemunho contra eles. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse.
expulsavam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungidos com óleo. Envio. Essa é na verdade, esse é o significado da palavra apóstolo. O apóstolo é aquele que é enviado. Do mesmo modo com que Jesus é o enviado de Deus para realizar a obra de Deus, a obra da salvação, também nós, que somos discípulos de Jesus, somos chamados para sermos enviados e pregar o Evangelho. É isso que Jesus faz aqui com seus discípulos. Ele percorre as aldeias vizinhas e ensina essas aldeias. Contudo, Jesus é um só. Ele, como homem, quando passou aqui na Terra, não era onipresente, então não estava em todos os lugares. Por isso que ele enviou pessoas. Ele deu às pessoas, a princípio, seus apóstolos, seus discípulos, e agora a nós, esse privilégio de contribuir, de colaborar para a expansão do reino, de pregar o Evangelho. Por isso que, primeiramente, ele chama a eles e dá autoridade, que somente os apóstolos tinham, os 12 apóstolos tinham essa autoridade apostólica, e essas pessoas agora eram enviadas de dois em dois. Aqui tem a importância do trabalho conjunto, de nós não fazermos coisas sozinhos, mas de buscar outras pessoas, porque o próprio livro de Eclesiastes, nós lembramos de Eclesiastes em outra série de vídeos, fala que é melhor serem dois do que um, porque a segunda pessoa vai ajudar a outra, e vice-versa. Além disso, Senhor, além de ensinar sobre a importância de nós sermos enviados, de nós testemunharmos aquilo que nós estamos vendo e ouvindo, também fala sobre a importância da humildade, da simplicidade. Ou não é isso que ele fala ao falar no versículo 8, que eles deveriam não levar nada para o caminho, a não ser um bordão, nem pão, nem sacola, nem dinheiro. Isso nos mostra a humildade, a simplicidade. Muitas pessoas deixam de, talvez, sair de sua casa, de sair da sua zona de conforto, com medo de perder o nível, a qualidade de vida que elas têm no presente. Mas talvez é isso que está nos evitando, nos afastando de cumprir a vontade de Deus. É o apego às coisas materiais, às coisas que nós temos aqui. Do mesmo modo, nós podemos ver com a história de José. Vocês lembram de José? Nós lemos isso. José, talvez, se apegasse no comodismo, aquilo que ele vivia no presente, ele nunca iria para o Egito. E é claro que foi expulso, né? Na zona de expulsão nós explicamos. É claro que ele foi uma série de fatores que o levaram lá, mas talvez se José optasse, ele nunca iria sair da casa do seu pai, porque lá ele tinha coisas luxuosas, ele tinha coisas que eram agradáveis a ele. Mas quando Jesus nos explica aqui a importância da humildade, da simplicidade, é o mesmo caso que José sai da casa do seu pai, do mesmo modo que Abraão também ele sai da sua família para um lugar que ele não conhecia, para levar coisas que talvez o fariam passar necessidade talvez, mas também ao passar necessidade nós lembramos da importância de dependermos de Deus. Pai, o Deus como Pai nunca vai deixar seu filho desamparado. Por isso também, além da parte do envio, além da parte da simplicidade, também nós aprendemos nessas instruções que Jesus dá aos seus discípulos sobre a importância da dependência de Deus. Quando nós não temos nada a não ser Deus para nos sustentar, para nos prover, então nós aí entendemos a importância de nós confiarmos em Deus como Pai, de nós confiarmos em Deus como uma provisão, como Deus da provisão, o Deus que vai nos dar todas as coisas que nós precisamos. Sendo a sua presença aquilo que é mais importante, a presença de Deus é a coisa mais importante para nós quando nós realizamos qualquer coisa, quando nós, de fato, estamos na vontade de Deus. Mas continuamos o texto. No versículo 14 ao 29, existe a passagem da morte de João Batista. Eu não irei ler todo o texto aqui devido ao tempo, mas vocês conhecem a história. João Batista, o pregador, que veio anunciar o evangelho antes de Jesus, que veio preparar o caminho, agora vem a denunciar o pecado de Herodes o Grande, que havia, na verdade, Herodes o Grande, que havia vindo antes que Jesus, ele havia ordenado, né? Vocês lembram, a morte das crianças de até 2 anos quando Jesus nasceu. Então esse Herodes é o segundo, é o filho dele, e ele é denunciado por João Batista que ele havia se casado com a esposa do seu irmão. E agora João, ao fazer isso, ao denunciar esse pecado, ele é levado para a prisão, e lá na prisão a filha da esposa de Herodes, que ele havia se deitado, que ele havia considerado sua esposa, pede a cabeça de João Batista em um prato. E é isso que Herodes faz. E certamente isso é um grande pecado, Herodes, ao fazer isso, tira a vida de um grande homem de Deus, que era João Batista. E certamente Jesus, como o primo de João, certamente se entristeceu muito. Certamente a morte de João Batista foi algo que trouxe muitas dores para Jesus, para seus discípulos. Foi realmente o apagar das luzes de alguém que havia testemunhado o evangelho, de alguém que tinha permanecido fiel, e fiel até o fim, à missão, ao chamado que ele tinha a cumprir no mundo. No versículo 30
ao 44, existe a passagem, a narrativa da multiplicação dos pães e dos peixes. Não irei ler e explicar aqui também, porque na série que nós fizemos sobre o Evangelho de João, eu também expliquei. Então nós iremos passar aqui no versículo 45 ao 52. Existe a passagem onde Jesus anda sobre o mar. Mais uma vez eu também expliquei isso no texto de João. Espero que vocês possam assistir lá. E por fim, no versículo 53 ao 58, 53 ao 56, existe a cura em Genezaré. Vamos ler o texto. Estando já no outro lado, chegaram à terra de Genezaré, onde atracaram. Saindo eles do barco, o povo logo reconheceu Jesus. E eles, percorrendo toda aquela região, começaram a trazer em leitos os enfermos e os levavam para onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrasse, nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, pedindo-lhes que os deixasse tocar ao menos na borda de sua roupa. E todos que tocavam nela ficavam curados. Talvez em contraste àquilo que nós vemos sobre a passagem onde Jesus vai até a sua casa, em Nazaré, e as pessoas não são curadas por causa da sua falta de fé. Agora, em Genezaré, em uma terra estranha a Jesus, as pessoas iam até ele buscando ser curadas. E é isso que eu pergunto para você, para concluir esse texto. Será que nós estamos sendo como o povo de Genezaré, que ao sabermos que Jesus está passando, nós estamos indo até ele, estamos buscando a sua presença, que é a coisa mais importante, depois a cura, depois tudo aquilo que vem decorrente do seu ministério? Ou será que nós estamos sendo como o povo de Nazaré, que sabe que Jesus está presente, mas nós desprezamos ele, nós somos escandalizados por aquilo que ele está fazendo? É algo a ser pensado, e é a partir dessa conclusão, a partir dessa reflexão, eu concluo o vídeo de hoje. Espero que você seja edificado, e caso você tenha te ajudado, não esqueça de curtir, comentar, se inscrever e compartilhar, para que o YouTube também entenda que esse conteúdo é relevante e entregue para mais pessoas.